Olá, eu sou o pastor Darcio, estamos aqui por mais um culto da família. E você é o nosso convidado para o culto da família. E você pode convidar outras pessoas e pode estar junto com a gente, né? Pode convidar toda a tua família, a tua parentela, teus vizinhos, para que a nossa família aqui possa crescer. Nós sabemos que a família é o plano de Deus, é a base de Deus. Nós temos aí os nossos serviços e convidamos você para que possa estar se conectando conosco, né? E todos os nossos serviços são por Zoom, né? Em breve a gente vai ter novidades aí e você vai saber em breve quais são as novidades que o Senhor tem trazido e tem preparado para nós. Deus é tremendo. Eu costumo dizer que Ele sempre nos surpreende, né? E apesar de muitas vezes a gente achar que sabe de todas as coisas, nós somos surpreendidos, né? Mesmo tendo a tua universidade, o teu mestrado, o teu PhD, o teu quê, sei lá o quê, né? Deus nos surpreende. Bom, o Senhor, ele tem falado com cada um de nós, e o Senhor tem estado em cada um de nós. E hoje a pergunta que eu queria deixar para você é: Deus está com você? Você tem certeza que Deus está com você? Não precisa me responder, porque na verdade você respondendo para mim não vai resolver nada, mas é uma resposta que você tem que dar primeiro para você. Porque a gente vê muita gente, né, que é aquele cristão denorex. É do teu tempo denorex, né? Parece que é, mas não é. Então é aquele cristão denorex. Ele se veste como cristão, ele fala como cristão, ele tem os jargões de cristão, ele usa uma Bíblia que nem cristão, mas ele não é cristão. O cristão não é o que está por fora, o cristão é o que está por dentro. O que está por fora vai refletir o que está dentro de você. Então, a pergunta que eu gostaria que você fizesse para você e você mesmo respondesse é: se Deus está com você. Ah, pastor, mas eu sei que Deus está comigo, Deus está em todo lugar. Pois é, querido. Só que tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, que Deus ele é o Todo-Poderoso. Segundo, que Deus é santo. Terceiro, que nós temos que considerar que Deus, por ser santo, ele não se relaciona com o pecado. Mas espera aí, pastor. Mas a gente peca, é verdade. Nós não somos pecadores, nós pecamos. Se você é pecador, então você tem que começar de novo. Levanta a tua mão direita, aceita Jesus e começa o processo de santificação que nós temos um estudo lá no nosso canal. Então você entra lá e vai ver o nosso estudo. Então, Deus ele não se relaciona com o pecado. Deus não se envolve com coisas erradas. Não, vamos aqui, vamos dar meia nota. Desculpa, Deus não se envolve com coisas erradas. Ah, vamos aqui dar um trocadinho aqui para que o meu processo ande mais rápido. Desculpa, Deus não se relaciona com coisas erradas. Muitas vezes nós achamos que Deus está conosco, não é? Mas na verdade Deus está conosco, mas nós não estamos com Deus. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, é diferente. Você pode, Deus pode estar com você, porque Deus está em todos os lugares, né? Então você vai lá no nosso canal, você vai ver um estudo que a gente vai falar sobre os nomes de Deus, e nós vamos falar sobre a onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Então, que Deus é esse Deus. Então ele está em todo lugar, mas você pode não estar nele. Então, a gente pode perguntar novamente: Deus está com você? Ou seja, isso é uma pergunta pessoal,
que se você responder para mim, eu não vou resolver nada. E você não vai ficar melhor com Deus se responde para mim ou não. Mas é uma pergunta que você tem que responder para o Senhor. Se Deus está com você, se Deus não se relaciona com falcatrua, se Deus não se relaciona com meia nota, se Deus não se relaciona com coisas erradas, com conversão proibida, com farol vermelho, se Deus não se relaciona com mentira, se Deus não se relaciona com pecado, você tem que responder para você se Deus está com você. Levamos a nossa vida como a gente quer. A gente tem os nossos valores. Ah, pastor, nós temos os nossos valores. É verdade, cada um tem o seu valor. E nós levamos a nossa vida como nós queremos, com as prioridades que nós achamos que são prioridades. Então, eu já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo, porque isso a gente não pode nunca esquecer, que a prioridade é primeiro Deus, depois a família, depois o teu trabalho e depois a igreja. Qualquer inversão que você fizer aqui vai dar ruim, vai estar errado, né? Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, mas eu tenho cargo na igreja, eu vou na igreja de segunda a segunda. Não importa, eu não disse isso. E Deus? Você vai na igreja, mas e Deus na tua vida? O quanto que você tem Deus na tua vida? Essa é a diferença de Deus está comigo e eu estar com Deus. Deus em primeiro lugar, a família, o nosso trabalho e depois a igreja. Muitos querem ter poder e autoridade. Muitos querem se sobressair, né? Então, muitas vezes, pode até ter a ideia de quando a gente fala aqui do nosso canal do YouTube, ele quer aparecer. Não, não quero aparecer não, querido. Na verdade, você vai ver os estudos que a gente faz que só tem tela, não tem, a gente não aparece. Porque a ideia não é essa. Mas muitos querem projeção. Eu quero ser famoso. Pois é, querido, a fama, para mim, não vai resolver nada, né? E, com certeza, para você também não vai. Ele pode te dar um certo prazer, né? Você pode ter uma certa satisfação, mas, na verdade, ela não vai resolver a tua vida. Mas eu gostaria de ser o bambambam. Pois é, querido. Eu gostaria de ser, como diz a palavra lá em Isaías, né? A menina dos olhos de Deus. E é isso que eu sou quando eu aceito a Jesus como meu Senhor. Muitos querem poder e autoridade, mas poucos buscam intimidade com Deus. Intimidade com Deus é diferente. Intimidade com Deus é diferente de você conhecer a Deus. Intimidade com Deus é diferente de você estar com Deus ou Deus estar com você. Intimidade com Deus é você estar no profundo. No profundo. E a gente vai falar de alguém que poderia ter uma intimidade com Deus, né? Que tinha tudo para ter uma intimidade com Deus. E vamos ver o que acontece com ele. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Se alguém puder ler para mim. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aleluia! O Espírito do Senhor se apossará de ti. Aleluia! É, mais ou menos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não deixamos, nós não permitimos que o Espírito do Senhor se apodere de nós. Nós não permitimos que a Trindade venha estar conosco. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas, nós somos esquizofrênicos, nós somos cheios de coisa. Nós queremos aparecer. Eu quero aparecer, eu quero ser o bambambam. Querido, para.
Essa palavra foi escrita lá no livro de 1 Samuel. E não sei se você lembra quem era Samuel. Eu não sei se você lembra de onde veio Samuel. Ele era filho de quem, Samuel? Samuel era filho de uma mulher que não podia ter filhos. Ah, mas ela não podia ter, como é que teve? Pois é, essa é a intimidade com Deus. Essa é a intimidade com Deus. Ela teve o filho, o que ela fez com o filho? Ela entregou para o Senhor. E sabe quem é esse Samuel? Esse Samuel é aquele que o Senhor chamou quando ele estava lá na casa de Levi, e Levi, que era o sacerdote, enfiando o pé pelas mãos, fazendo todas as coisas erradas, e Deus chamou a Samuel. Esse mesmo Samuel, que era um profeta, era um juiz, esse mesmo Samuel, era aquele que governava Israel. E quando ele fala aqui, em 1 Samuel 10:6, que você acabou de ler para mim aí, nós vemos a história de Saul. Quem era Saul? Saul era da tribo de Benjamim. Saul, ele era um cara diferente. Se você quer saber a história de Saul, você vai lá em 1 Samuel, do capítulo 9 ao capítulo 31, diz toda a trajetória da vida de Saul. Como ele foi bom e como ele terminou. É uma leitura interessante. E muitas vezes a gente vê Saul e fala assim: ah, mas esse cara era um mequetrefe, meia boca, esse cara também. E nós fazemos igualzinho. Nós somos iguaizinhos. Né? Saul era um camponês, né? Ele tinha um belo físico, era um cara bonito, era um cara alto, forte. E esse não é o estereótipo do judeu. O judeu, normalmente, ele é baixinho, né? E é fraquinho. Não é um cara... Mas Saul era um cara forte. Era um cara corajoso, um cara valente, um cara que gostava de guerra, de briga. Era um cara... E aí, o que foi que aconteceu? O povo de Israel ouvia rumores de que os filisteus estavam rodeando a terra deles. E aí o que eles fizeram? Eles tremeram na base. E muitas vezes é isso que acontece com você e comigo, quando nós temos alguma situação ocorrendo na nossa vida. Nós temos aí um cheque que voltou, nós temos aí alguém que diz que o teu chefe pode te demitir, outro pode te despromover. E a gente começa, com qualquer situaçãozinha que a gente tem na nossa vida, a gente treme. Mas nós somos peritos em ler a Bíblia e falar: meu, que povinho, hein? Pois é, mas nós somos iguaizinhos. Em vez deles buscarem do Senhor, eles chegaram para Samuel e disseram assim: Samuel, a gente precisa de um rei. Por quê? Porque os caras vão vir atacar a gente aí, né? E o que vai acontecer? Não tem um rei para lutar pela gente. E aí escolheram Saul, né? Samuel já estava idoso, e Samuel não era um cara de briga, né? Samuel devia ser pequenininho também, fraquinho, velhinho. Como é que o cara vai brigar? Israel queria um líder, queria um guerreiro. Não queria um Deus. E muitas vezes nós queremos o nosso livramento. Nós queremos a nossa conquista. Mas nós não queremos nos submeter ao Deus Todo-Poderoso. Nós achamos que Deus é um delivery, que Deus... Oh, Deus, meu mordomo... E pensamos assim, que Deus está assim: ai, agora o Darcy vai pedir. Ai, ele vai pedir. Ai, pede, Darcy. E não é assim, querido. Ele é Deus. Ele é Deus que tem a terra como estrado dos seus pés. Imagina o tamanho desse Deus. Imagina a magnitude desse Deus.
Mas o povo de Israel queria um guerreiro. Queria alguém que fosse lá e brigasse e estivesse na frente. Quando Deus está com você, os seus inimigos vão tremer. Quando você está com Deus, os teus inimigos vão tremer em nome de Jesus. Não vão tremer porque você é o bambambam. Bam, bam. Não, vão tremer porque o teu Deus é um Deus tremendo. É um Deus forte. Saul não era um homem temente a Deus. Na verdade, eu acho que Saul era não era um cristão, ele era um crente. Sabe o que é um crente? Eu costumo falar muito dos crentes, né? E eu costumo dizer que até o diabo crê. Né? Crente é crente em qualquer coisa. Saul era um crente. Tem um Deus aí. Eu acho que sim, é verdade. Mas ele não tinha uma relação com Deus. E o que Deus quer que nós tenhamos é uma relação com Ele. Não uma relação para saber quem é o mais importante, quem é o... Não, quem é o melhor, quem sabe mais. Não, querido, para. A nossa relação com Deus deve ser uma relação aberta. Não adianta você e eu queremos dar uma volta em Deus, porque a gente não vai conseguir. Então a gente volta de novo lá no Salmo 139, que ele nos sonda, nos conhece. É isso aí. Bertão, você já falou isso? Pois é, querido, eu já falei e ainda tenho que falar de novo. Por quê? Porque a gente continua patinando. A gente continua patinando. Saul não tinha essa relação com Deus. Por quê? Porque várias vezes ele desobedeceu a Deus. Então, se vocês ler a Bíblia, lá, o 1 Samuel, capítulo de 9 a 31, você vai ver como o cara pisou na bola. É verdade, pastor. Esse Saul era da pá virada. Pois é, querido. Igualzinho a você e a mim. Ele desobedeceu assim como você e eu desobedecemos ao Senhor. Assim como você e eu damos outra prioridade. Não temos a prioridade de Deus sobre a nossa vida, a família, o nosso trabalho e depois a igreja. A gente faz uma miscelânea. E muitas vezes a gente coloca a nossa família como sendo o principal. E não pode ser. Deus tem que ser o principal. Se o nosso Deus é o Deus da família, o Deus que elaborou a família, Ele não vai querer destruir a tua família. Isso é lógica, né? É uma lógica. É um óbvio. Óbvio ululante. Pois é. Mas Saul era extremamente arrogante. Ele era presunçoso, ele era altivo. Ele era um corintiano. Né? Era metido. Né? Ele era metido. E, na verdade, muitas vezes a gente acha que somente Saul era assim. Mas você e eu somos. Você e eu somos exatamente isso. E a gente vê tantas situações que nós passamos e que nós nos identificamos com esta postura de Saul. Deus, ele não opera. Não, pastor, Deus opera na minha vida. Pois é, querido, como é que Deus opera na tua vida? Você não vai na igreja, você não tem comunhão com Ele, você não tem vida com Ele, você não tem as marcas de Jesus na tua vida. E como Deus opera na tua vida? Conta para mim. Eu acho que eu já contei isso. Uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor, Deus me deu um carro novo. E eu gosto de carro. E eu fui ver o carro da pessoa. O carro maravilhoso. Verdade, maravilhoso. E aí a pessoa estava na minha casa. Não, porque Deus me deu um carro. Eu falei, querido, na boa. Pode ter sido Deus, mas pode ter sido o diabo. Não, pastor, está amarrado. Amarrado é Deus. Pois é, querido. Como é que você pode me dizer que Deus vai te dar um carro novo se você tem uma vida toda torta? Você não faz a vontade de Deus. Você está metido com prostituição, com drogas. Você está metido com traição, com mentira. Você crê que isso é de Deus?
Então, muitas vezes a gente acha que só pode acontecer isso com o outro. Com a gente, nunca. Mas, na verdade, a gente tem que estar atento, porque o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se hoje você e eu estamos de pé, se hoje você e eu cremos firmemente nesse Senhor, nesse Deus, nós temos que permanecer. E o permanecer não é fácil. Pastor, ser cristão não é fácil. Pois é, não é fácil. Ser cristão é para corajoso, não é para covarde. Não, não é para covarde. Deus não chama covarde, Deus chama quem é corajoso. Deus chama quem quer, quem tem sangue nos olhos, quem quer ir para cima. É isso que Deus chama. Não é? Então, Deus ele quer fazer uma obra. Não é? E muitas vezes, assim como Saul era altivo, assim como Saul era ganancioso, assim como Saul tinha tantos problemas, você e eu temos os mesmos. Pastor, está amarrado, hein? Como eu vou ter esse problema se eu estou na igreja há 30 anos? Querido, você pode estar na igreja há 100 anos. Se você aceitou Jesus, mas a tua velha natureza, ela não começou o processo de transformação, o processo de santificação, que nós explicamos mais em um outro vídeo. Se você não começou isso, querido, desculpa. Desculpa, você pode ter uma carteirinha centenária da igreja, isso não resolve nada. Nós somos iguais. Nós somos iguaizinhos. Mas sabe que tudo tem um limite, né? Não é? Você não acha que tudo tem um limite? Para mim tudo tem um limite. Pois é, para Deus também. Para Deus também tem limite. E olha que a bondade e a misericórdia do Senhor é longânima. Sabe o que é longânima? É longa. Não é igual a minha e a sua. Né? Que nós temos um pavio curtinho assim, né? O cara pisou no pé, você já... aleluia! Queima ele, Jeová! Não, calma. Mas a paciência de Deus também, ela tem limite. A desobediência fez com que Saul perdesse o seu reinado. E a nossa desobediência faz com que nós percamos a nossa bênção. Faz com que nós percamos a graça de Deus sobre a nossa vida. A nossa desobediência faz com que nós tenhamos que dar mais uma volta no deserto. Sabe essa volta no deserto? O povo de Deus ficou 40 anos. Esses caras são devagar mesmo, né? São braço curto. É verdade, são braço curto, que nem você e eu. 40 anos. Sabe por que eles ficaram 40 anos? Porque eles eram desobedientes. E muitas vezes o que você está passando, o que eu estou passando, nós estamos passando porque nós somos desobedientes àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Assim como foi com Saul. Você vê, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12. Se você puder ler para mim. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Saul temia a Davi. Por quê? Porque o Senhor era com Davi. Na verdade, Saul ele tremia na base. Por quê? Porque, como a gente viu lá no capítulo 10, versículo 6, o Espírito do Senhor se apossou de Saul porque ele permitiu. Mas com a sua arrogância, com a sua prepotência, né? Com a sua desobediência, o Espírito do Senhor fez o quê? Saiu dele. E muitas vezes é você e eu que fazemos com que o Espírito Santo de Deus não trabalhe mais na nossa vida. Pastor, porque eu tenho dom de língua. Querido, você não tem nada. Quem tem é o Espírito Santo, ele te dá a hora que ele quer.
e ele faz o que ele quer, a hora que ele quer e como ele quer. Você e eu não temos nada. A única coisa que você e eu temos, sabe o que é? É o dom da vida que Deus nos deu. Esse foi ele que deu e ele não vai tirar. O que nós temos é a liberdade de escolher o que nós vamos fazer. Isso Deus deu e ele não vai tirar. Agora, dons espirituais, não é você nem eu que temos, quem tem é o Espírito Santo. E ele dá conforme lhe apraz. É o que diz a palavra. O nível de desobediência de Saul chegou a um nível tão alto que o Espírito Santo de Deus saiu dele, se retirou dele. E Saul temia Davi porque Deus estava com Davi. Quando Deus está com você, nós vivemos a palavra do Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Sabe o que é isso? Eu sou 11.001, aleluia! Você é o 11.001. Se nós vivemos a palavra, se nós vivemos aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida, se nós temos uma intimidade com o Senhor, vai cair. Né? 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. Quer dizer que eu não vou morrer nunca, não foi isso que eu falei. Eu estou falando que o Espírito Santo do Senhor está sobre a tua vida. Então, no que vai acontecer, não interessa. Por quê? Porque o único que sabe a minha e a tua data de validade é o Senhor. Ninguém mais. Ninguém mais sabe. Deus se retirou de Saul. O Espírito Santo saiu de Saul. Isso pode estar passando com você e comigo agora. Now. Agora. Eu estou passando por um esfriamento. Querido, você está passando por um esfriamento, pula no meio da fogueira espiritual e vai se queimar com o fogo do Espírito. Eu estava aqui cantando, a igreja vem, e eu falava para a Nilani, eu estou arrepiado, porque a igreja vem, a igreja está vindo. E quando a gente canta Jó, eu choro todas as vezes. Até que você é muito mole, vai ver que é por isso. Vai ver que é por isso, eu sou muito, como diz o espanhol, flojo, né? Então, olha, é muito flojo esse muchacho. Eu sou muito frouxo, vai ver que é isso mesmo. Não, isso é sensibilidade. Sabe o que Jó falou? Jó não falou assim, Senhor, por que eu? Senhor, meus filhos, Senhor, meu gado, Senhor, minhas terras, minha casa. Ele não falou isso. A mulher estava lá, cutucando ele. Não, amaldiçoa esse Deus e morre. O que ele falou? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. É isso que nós temos que fazer, simplesmente adorar. Mas Saul não queria isso. Não, Saul não queria isso. Sabe o que Saul queria? Saul queria estar de bem com a galera. Saul queria estar de bem com o povo. Não é? Então é aquilo que nós chamamos de jactância. Fala como eu sou legal. Fala como eu sou poderoso. Fala como eu sou bonito. Para com isso. Ele não queria saber o que Deus queria para a vida dele. Ele queria saber o que o povo pensava dele. Ele queria estar bem com o povo. E ele fez atrocidades na desobediência dele. Muitas vezes, por nossa altivez e arrogância, nós não damos ouvidos a Deus. Não. Imagina que Deus vai usar esse vasinho, esse irmãozinho, esse cara que não tem nem... O cara não sabe, mal sabe escrever o nome dele. Sabe quem eu sou? Eu sou formado, Para. A nossa altivez não permite que Deus fale conosco. O nosso orgulho, né?
o nosso achismo que eu sou a última Coca-Cola do deserto, a minha autossuficiência não permite que eu ouça Jesus, que eu ouça a Trindade, que eu ouça o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu ouça Deus. Mas eu peço. Ah, está me batendo, eu peço para Deus. Pois é, eu acredito que você peça, porque eu também peço. Mas você ouve. Muitas vezes a gente ora ao Senhor e pede, 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 pede. E Deus está assim. Assim, eu imagino, né? Porque sabe que eu sou meio esquisito. Eu imagino que Deus está assim. E na hora que você pediu tudo, Deus faz assim, e você já foi. E Deus fala, não, cadê o cara? O cara ficou aqui 2 horas pedindo, agora que eu vou falar, cadê o cara? Nós não damos ouvido ao Senhor. Isso é complicado. A nossa relação com Deus é uma via de 2 mãos. Né? Então, na comunicação tem o transmissor e o receptor. E tem que ter o transmissor e o receptor de mão dupla, onde eu falo e Deus recebe, onde Deus fala e eu recebo. Mas a gente não é assim. Saul via que Deus estava com Davi, mas que não estava com ele. E muitas vezes a gente vê isso muito em algumas igrejas, né? Que o irmãozinho lá é uma grande bênção. Então eu morro de ciúme daquele irmãozinho, porque ele é uma grande bênção. Então eu quero sacanear o cara. Então eu quero boicotar aquilo que ele está fazendo. Eu quero concorrer com ele. Você quer concorrer com ele? Busca o mesmo Deus. Busca o mesmo Deus e deixa esse mesmo Deus que usa o irmãozinho usar você. Então, o que Saul fez? Não, Saul via que Davi estava com Deus, que Deus estava em Davi. E Saul tinha medo de Davi. E muitas vezes, quando a gente tem medo, o que a gente faz? A gente afasta, né? A gente afasta. Mas tenha certeza de uma coisa, que os seus inimigos terão medo de você se Deus estiver com você. Então, quando 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, não é porque eu sou o bam. Não, é porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que me cuida. Eu tenho um Deus que põe os seus anjos ao meu redor. E o inferno todo está ao derredor, esperando o quê? Uma brechinha. Esperando eu fazer uma coisa errada para que ele possa entrar na minha vida. E aí eu falar, Deus não fez nada por mim. Pois é, querido, você dá brecha, você quer o quê? Na verdade, você não vai ter dificuldades, né? Se Deus estiver com você. Pastor, eu passo por tanta dificuldade. Pois é, querido, você passa, você não fica na dificuldade. Se Deus é com você, né? Paulo na prisão, ele glorificava a Deus, né? Estevão estava morrendo, apedrejado, crucificado de ponta cabeça, porque ele não queria ser crucificado de cabeça para cima. E ele viu o quê? Os céus abertos, e ele louvava ao Senhor. Mas você disse que não vai ter dificuldade. Pois é, você não vai ter dificuldade. Estevão não tinha dificuldade? Nenhuma. Sabe por quê? Porque ele foi para o céu. Na verdade, nós queremos a comodidade. A comodidade de sermos cristãos. E com Saul não era diferente. E a gente vê em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 13. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Pois é. O que Saul fez? O afastou. Afastou quem? A Davi. Afastou Davi. Sabe por quê? Porque Davi estava cheio do poder de Deus. Então ele afastou Davi.
e botou ele lá como chefe de 1000. Não é? Na verdade, ele pegou o trabalho mais ruela, mais fajuto, mais sem vergonha e deu para Davi. Os que não têm Deus se afastarão de você. Ai, pastor, eu não tenho mais ninguém. Querido, se você tem Deus, você tem tudo. Você não precisa de mais ninguém, né? Muitas vezes você está no meio de um jogo Corinthians e São Paulo, tem milhões de pessoas lá e você está sozinho. Sozinho é o teu estado de espírito. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus, eu tenho tudo. E, na verdade, as pessoas se afastam daqueles que têm a marca do fogo do Espírito na vida. Não é aquele que fala em línguas, não é aquele que é do repleplé, não é aquele que sai dançando. Não. É aquele que tem a marca da transformação, a marca da santificação. É aquele que caminha com o Senhor. Eles vão se afastar de você. Muitas vezes você vai ser colocado nos piores lugares, né? Nas piores tarefas, assim como Saul fez com Davi, né? Mas você vai ter êxito. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. Não importa se você está lavando o banheiro ou se você está sentado na cadeira do diretor. O que importa é que o Senhor vai te dar êxito aonde você estiver. Não importa. Se você ler todo o capítulo 18, você vai ver que o povo de Israel cantava, né, para Saul, e Saul ficava louco. Sabe por quê? Porque cantava para Saul. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E ainda tirava uma com ele. Ou seja, o inferno vai sempre se levantar contra você. Ah, pastor, está amarrado. Não está amarrado não, querido. Porque quando o inferno se levanta, significa que você tem uma relação com Deus. Não é porque você fez coisa errada, mas porque você tem uma relação com Deus. O inferno vai se levantar, mas os anjos do Senhor, aleluia, virão em seu socorro. Como nós vimos lá com Eliseu, lembra de Eliseu? Não é que o moço de Eliseu falava assim: Eliseu, estamos frito, enfarinado aqui. Por quê, meu filho? Olha quantos soldados que tem aí para... Eliseu só orou ao Senhor. Senhor, revela para ele. Abre os olhos dele. E apareceu o quê? Miríades e miríades de anjos de fogo. Aleluia! São esses que o Senhor manda para aqueles que andam com ele. Se você e eu andamos com ele, se você e eu temos uma intimidade com ele, nós estamos rodeados pelos anjos do Senhor. Não importa. Mas e se? Querido, não tem e se. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor se acampam ao meu redor. E a gente vai ver, né? E a gente vai ver o que acontece com Saul e com Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Davi lograva bom êxito, por quê? Porque o Senhor era com ele. Aleluia! O Senhor era com ele, o Senhor é contigo. Amém? Mais ou menos, sabe? É que tem dia que parece noite. Pois é, querido, não importa. Não importa, o Senhor está com você. Tudo que você fizer será bem-sucedido. É o que diz a palavra, desculpa. Mas tem hora que... tem dia que parece noite. Pois é, querido. Como é que está a tua relação com Deus? Voltamos à tua relação com Deus, à minha relação com Deus. Sabe que quando a gente fala a tua, a gente sempre fala a tua e a minha, porque, na verdade, nós estamos no mesmo barco, né? Eu sou, acredite ou não, eu sou humano que nem você. E tenho dificuldades como você. E quando eu não falo para te acusar.
mas eu falo para que nós estejamos refletindo naquilo que o Senhor quer falar, para você e para mim. Nunca é só para você, sempre é para você e para mim. Não importa as dificuldades, você vai ser bem-sucedido. Ah, pastor, mas é tão duro. Pois é, querido, pode ser duro. Você vai ser bem-sucedido. Mas para isso tem uma condição. A gente viu que, quando a gente perguntou se Deus estava com você, você deve ter respondido para você, certamente você deve ter respondido, comigo está sim. Comigo? Oh. E a gente viu algumas situações, algumas condições para que Deus estivesse com você. E você vai ser bem-sucedido se você estiver enquadrado numa dessas condições. E a condição sine qua non, né? A condição inevitável é você ter a Jesus como Senhor da sua vida. Você ter a Jesus como Senhor significa que você é escravo. Você é escravo de Jesus, mas você não perde o direito de escolha. Ele permite que você escolha. E você ser escravo de Jesus significa que você vai fazer tudo aquilo que Ele quer que você faça. E para isso, né, a gente tem que começar se arrependendo das coisas erradas que nós fazíamos. O que é que a gente fazia? Pastor, mas faz tanto tempo. Não importa, querido. Se Deus te traz a memória, peça perdão. Se Deus te traz a memória, se arrependa. Não importa. Pastor, você não sabe como eu era. Você não sabe como eu era. Então, eu costumo dizer, se Deus me salvou, Ele salva qualquer um, mano. Deus é Deus. Você tem que se render ao Senhor. E sabe quando você tem que se render ao Senhor? Agora. É agora. Você tem que ter uma nova criatura. Você tem que ser uma nova criatura. Pastor, e como é que eu faço isso? Eu costumo dizer que seria tão fácil se a gente pudesse pôr um preço. Olha, se você me pagar $1 milhão, você vai para o céu. Eu vou te dizer que eu estaria rico, né? E muita gente não iria para o céu por causa de $1 milhão. Mas eu te digo que é muito fácil. É só você levantar sua mão, pedir perdão ao Senhor e aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que você tem andado, ainda que você diz que vai na igreja há tanto tempo. Eu não sei se Deus está com você. Mas uma coisa eu posso te dizer, se você quer que Deus esteja com você agora, você que nunca aceitou Jesus, você quer aceitar Jesus agora, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e nós vamos orar. E o Senhor vai falar com você. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo e te agradeço porque Tu és Deus poderoso, maravilhoso, Deus que tem um plano para a nossa vida. Deus que cuida, Senhor, de cada um de nós. Um Deus que cuida dos fios do nosso cabelo, Pai. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor sempre nos dá uma oportunidade. E agora, Senhor, visita, Senhor, cada um que nos escuta, cada um que nos assiste, Pai, para que cada um deles, Senhor, possa ser cheio do Teu poder agora. Senhor, traz o arrependimento, traz, Senhor, o perdão, Senhor, a cada um deles, para que eles possam, Senhor, Te confessar como o único Senhor da vida deles, para que eles possam, Senhor, começar, Senhor, o processo de santificação, para que eles possam, Senhor, começar, Senhor, uma nova natureza. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda a religiosidade, quebra, Senhor, toda a mentira de Satanás, Senhor, na vida das pessoas, que enganam, Senhor, achando que as pessoas indo na igreja está tudo certo. Senhor, em nome de Jesus, revela, Senhor, revela a Tua palavra a cada um dos Teus filhos agora, Senhor. Recebe, Senhor, aqueles que estão te aceitando por primeira vez, Senhor.
Recebe, Senhor, agora, Senhor, e começa, Senhor, um processo na vida de cada um deles. Um processo, Senhor, de purificação, um processo de santificação, um processo de transformação, Pai. Ah, Senhor, aqueles que já te conhecem, Senhor, mas que não têm uma intimidade contigo. Senhor, em nome de Jesus, fala com o teu filho agora, Senhor. Fala com ele agora, Senhor, que ele possa sentir, Senhor, o teu cuidado, o teu amor, Senhor, a tua longanimidade sobre a vida dele, Pai. Ah, Senhor, que deixemos, Senhor, de ser cristãos, Senhor, de carteirinha e possamos ser cristãos, Senhor, de viver a tua palavra. Ah, Senhor, que esse processo de transformação possa se iniciar na vida de cada um de nós agora. Enche-nos, Senhor, com a tua graça, enche-nos, Senhor, com o teu poder. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que fez essa oração por primeira vez, você pode estar escrevendo aqui embaixo e fazendo contato conosco, para que a gente possa te acompanhar, para que a gente possa estar junto com você, para que a gente possa, junto com você, descobrir as verdades da palavra. E você que já tinha Jesus, mas por alguma dificuldade não estava com Deus no teu coração, escreva aqui para a gente. E a gente vai tentar te ajudar da forma que o Senhor tem estado conosco. Obrigado por você estar conosco por todo esse tempo. Obrigado pelo convite e te incentivo a convidar outras pessoas para que a nossa família possa crescer. O Senhor tem planos maravilhosos, o Senhor tem coisa grande para a nossa vida e para a tua vida também. Então, querido, em nome de Jesus, que você e eu possamos estar firmes nesta rocha que é Jesus e possamos caminhar no caminho que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Tenha aí uma semana maravilhosa, uma semana cheia do poder do Espírito Santo do Senhor, uma semana de milagres, em nome de Jesus. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.